Olá, aluno do nosso curso de transporte escolar, seja bem-vindo à nossa aula 6, Legislação Específica. É a nossa última aula do módulo de Legislação de Trânsito. Falaremos então da legislação específica do transporte de escolar. Então vamos lá. Primeiro começamos com a lei do cronotacógrafo, né? A resolução CONTRAN número 938, de 28 de março de 2022, dispõe sobre requisitos técnicos mínimos do registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, cronotacógrafo. Artigo 1º. Esta resolução dispõe sobre requisitos técnicos mínimos do registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, doravante denominado cronotacógrafo. Artigo 2º. O cronotacógrafo pode constituir-se num único aparelho mecânico, eletrônico ou compor um conjunto computadorizado que, além das funções específicas, exerça outros controles. O tacógrafo pode ser mecânico, eletrônico ou digital. Então aqui nós trouxemos uma imagem do mecânico, do eletrônico e do digital, tudo bem? Artigo 3º. Deverá apresentar e disponibilizar a qualquer momento, pelo menos, as seguintes informações das últimas 24 horas da operação do veículo. Então, o cronotacógrafo deverá apresentar, né? Quais são informações? Velocidades desenvolvidas pelo veículo, distância percorrida pelo veículo, tempo de movimentação do veículo e suas interrupções, data e hora de início da operação, identificação do veículo, identificação dos condutores, identificação de abertura do compartimento que contém o disco diagrama ou de emissão da fita diagrama. Parágrafo único. Para a apuração dos períodos de trabalho e de repouso diário dos condutores, a autoridade competente utilizará as informações previstas nos incisos 3, 4, 5 e 6. Então, para a verificação da lei do motorista, que é relativa à questão do período de trabalho e repouso dos condutores, né? Então, quem faz essa fiscalização, que é a autoridade competente, ela vai observar os incisos 3, 4, 5 e 6. Quais são eles? Veremos aqui. 3. Tempo de movimentação do veículo e suas interrupções. 4. Data e hora de início da operação. 5. Identificação do veículo. E 6. Identificação dos condutores. Tudo bem? Tranquilo? Seguindo, artigo 4º. O fabricante do cronotacógrafo deverá requerer a homologação do equipamento e do respectivo disco ou fita diagrama junto ao órgão máximo executivo de trânsito da União. Então, isso é em relação à questão de quem fabrica o aparelho. Artigo 5º. O cronotacógrafo e o respectivo disco ou fita diagrama, submetidos à aprovação do órgão máximo executivo de trânsito da União, deverão ser certificados pelo Inmetro ou por entidade por ele credenciada. Artigo 6º. A fiscalização das condições de funcionamento do cronotacógrafo nos veículos em que seu uso é obrigatório será exercida pelos órgãos ou entidades de trânsito com circunscrição sobre a via onde o veículo estiver transitando. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá, então. Parágrafo 1º. Na ação de fiscalização de que trata o CAPT, o agente deverá verificar e inspecionar se o cronotacógrafo encontra-se em perfeitas condições de uso, se as ligações necessárias ao seu correto funcionamento estão devidamente conectadas, lacradas, e se seus componentes têm qualquer alteração. 3. Se as informações previstas no artigo 3º estão disponíveis e se a sua forma de registro continua ativa. 4. Se o condutor dispõe de disco ou fita diagrama reserva para manter o funcionamento do cronotacógrafo até o final da operação do veículo. E 5. Se o cronotacógrafo está aprovado na verificação metrológica realizada pelo Inmetro ou entidade credenciada. Se algumas dessas situações não estiverem de acordo, aí o agente já vai lavrar o auto de infração. Vamos lá. Parágrafo 2º. Nas operações de fiscalização do cronotacógrafo, o agente fiscalizador deverá identificar-se e assinar o verso do disco ou fita diagrama, bem como mencionar o local, a data e o horário em que ocorreu a fiscalização. Parágrafo 3º.
A comprovação da verificação metrológica de que trata o inciso 5 do parágrafo 1º poderá ser feita por meio do site eletrônico do Inmetro na rede mundial de computadores ou por meio da via original ou cópia autenticada do certificado de verificação metrológica. Artigo 7º. Para a extração, análise e interpretação dos dados registrados, o agente fiscalizador deverá ser submetido a treinamento prévio, sob responsabilidade do fabricante, conforme instrução dos fabricantes dos equipamentos ou pelos órgãos incumbidos da fiscalização. Tudo bem? É de praxe, inclusive, os agentes fiscalizadores possuírem a chave de abertura desses equipamentos. Artigo 8º. Ao final de cada período de 24 horas, as informações previstas no artigo 3º ficarão à disposição da autoridade policial ou da autoridade administrativa com jurisdição sobre a via pelo prazo de 90 dias. Então, ao final daquele dia, você não pode pegar o disco ou a fita e rasgar e jogar fora, certo? Então, elas são guardadas de forma que fiquem guardadas até esse prazo de 90 dias. Artigo 9º. Em caso de sinistro, as informações referentes às últimas 24 horas de operação do veículo ficarão à disposição das autoridades pelo prazo de 1 ano. Parágrafo único. Havendo necessidade de apreensão do cronotacógrafo ou do dispositivo que contém o registro das informações, a autoridade competente fará justificativa fundamentada. Artigo 10. A inobservância do disciplinado nessa resolução constitui infração de trânsito previsto no artigo 238 e nos incisos 9, 10 e 14 do artigo 230 do CTB, sujeitando o infrator às respectivas penalidades e medidas administrativas aplicáveis previstas no CTB, não excluindo outras estabelecidas em legislação específica. Então é o que dissemos. Se na hora da fiscalização for observada uma irregularidade, então aqui nós temos todos os artigos que regulamentam essas infrações. Parágrafo único. As situações infracionais descritas no caput não afastam a possibilidade de aplicações de outras penalidades previstas no CTB. E, por fim, artigo 11. A violação ou adulteração do cronotacógrafo sujeitará o infrator às combinações da legislação penal aplicável. Tudo bem? Falaremos agora sobre a Lei nº 13.103 de 2015, que é a Lei do Motorista Profissional. Na verdade, só alguns tópicos mais importantes, né? Disciplina, jornada de trabalho e o tempo de direção do motorista profissional. Integram a categoria profissional de que trata esta lei os motoristas de veículos automotores cuja condução exige a formação profissional e que exerçam a profissão nas seguintes atividades ou categorias econômicas: motorista profissional na condução dos veículos de transporte de passageiros com mais de 10 lugares e de transporte de carga com peso bruto total superior a 4.536 kg. Nós nos enquadramos no transporte de passageiros com mais de 10 lugares, tudo bem? A jornada diária de trabalho do motorista profissional será de 8 horas, admitindo-se a sua prorrogação por até 2 horas extraordinárias ou mediante previsão em convenção ou acordo coletivo por até 4 horas extraordinárias. Para o transporte de passageiros serão observados os seguintes dispositivos. 1. É facultado o fracionamento do intervalo de condução do veículo previsto no CTB em período de no mínimo 5 minutos. 2. Será assegurado ao motorista intervalo mínimo de 1 hora para a refeição, podendo ser fracionado em 2 períodos e coincidir com o tempo de parada obrigatória na condução do veículo estabelecido no CTB, exceto quando se tratar do motorista profissional enquadrado no parágrafo 5º do artigo 71 desta consolidação, desta lei. Inciso 3. Nos casos em que o empregador adotar 2 motoristas no curso da mesma viagem, o descanso poderá ser feito com o veículo em movimento, respeitando-se os horários de jornada de trabalho assegurado após 72 horas, o repouso em alojamento externo ou, se em poltrona correspondente ao serviço de leito com o veículo estacionado. Algumas situações dessas não se enquadram para o transporte escolares, mas outras sim. Do serviço do motorista profissional. São deveres do motorista profissional. 1. Estar atento às condições de segurança do veículo. 2. Conduzir o veículo com perícia, prudência, zelo e com observância aos princípios de direção defensiva. 3. Respeitar a legislação de trânsito e, em especial, as normas relativas ao tempo de direção e de descanso. 4.
zelar pela carga transportada e pelo veículo. 5. Colocar-se à disposição dos órgãos públicos de fiscalização na via pública. 6. Alterado pela Lei 14.071 de 2020, submeter-se a exames toxicológicos com janela de detecção mínima de 90 dias e programa de controle de uso de droga e de bebida alcoólica instituído pelo empregador com sua ampla ciência uma vez a cada 2 anos e 6 meses, independentemente da validade dos demais exames. É lógico para condutores com idade superior a 70 anos, que nós já falamos sobre o exame toxicológico. É vedado ao motorista profissional dirigir... Opa, desculpa aqui, pessoal, deixa eu voltar aqui. É vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 5 horas e meia ininterruptos os veículos de transporte rodoviário coletivo de passageiros ou de transporte rodoviário de cargas. Parágrafo 1º-A. Serão observados 30 minutos para descanso a cada 4 horas na condução do veículo rodoviário de passageiros, sendo facultado o seu fracionamento e o do tempo de direção. Parágrafo 2º. Em situações excepcionais de inobservância justificada do tempo de direção devidamente registradas, o tempo de direção poderá ser elevado pelo período necessário para que o condutor, o veículo e a carga cheguem a um lugar que ofereça segurança e o atendimento demandados, desde que não haja comprometimento da segurança rodoviária. Parágrafo 3º. O condutor é obrigado, dentro do período de 24 horas, a observar o mínimo de 11 horas de descanso, que podem ser fracionadas, usufruídas no veículo e coincidir com os intervalos mencionados no parágrafo 1º, observadas no primeiro período de 8 horas ininterruptas de descanso. Parágrafo 4º. Entende-se como tempo de direção ou de condução apenas o período em que o condutor estiver efetivamente no volante em curso entre a origem e o destino. Parágrafo 5º. Entende-se como início de viagem a partida do veículo na ida ou no retorno com ou sem carga, considerando-se como sua continuação as partidas nos dias subsequentes até o destino. Pessoal, essa parte da lei do motorista eu não vou explicar muito, porque é uma parte que a regulamentação ela traz, mas como nós trabalhamos com transporte escolar, alguns requisitos são cobrados quando a linha regular da zona urbana, que aí o motorista ele tem um percurso longo, tem que observar a hora de trabalho, como já foi falado aqui, porque por mais que seja com alunos, é obrigado a questão do descanso, né? É considerado transporte de passageiros também, tudo bem? Agora, para quem trabalha particular, no sentido de linhas urbanas, né? Então, não existe muitas das situações aqui não são aplicáveis. Por isso que eu só fiz uma leitura dinâmica ali, só para nós relembrarmos alguns conceitos básicos sobre a questão da lei do motorista, porque ela é trazida como parte da grade curricular, da ementa curricular, porém somente com aplicações do serviço do transporte escolar, tudo bem? Partiremos agora para a questão da regulamentação do transporte de escolares. Vamos ver aqui. Regulamentação do transporte de escolares, capítulo 13 do CTB, da condução de escolares. É interessante que o CTB ele traz um capítulo específico para a condução dos escolares, para termos uma ideia da importância que é essa área profissional do trânsito dentro das outras, tá? Então, ele discorre, apesar de ser poucos artigos e depois a resolução trazer mais informações, a resolução 789, mas o CTB ele já traz algumas informações que é o que nós trazemos aqui para vocês. Requisitos exigidos ao condutor de veículo de transporte escolares. O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve satisfazer os seguintes requisitos: ter idade superior a 21 anos, ser habilitado na categoria D, por isso que para ser habilitado na categoria D tem que ter mais de 21 anos, nós já falamos isso na aula 1, quando falamos sobre mudança de categoria. Não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos 12 últimos meses, também falamos sobre isso, e ser aprovado em curso especializado nos termos da regulamentação do CONTRAN, e esse curso que nós estamos aqui ministrando.
O artigo 136 do Código de Trânsito Brasileiro apresenta os veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executiva de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no caso, departamentos estaduais de trânsito, exigindo-se, para tanto, registro como veículo de passageiros, inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança, pintura de faixa horizontal na cor amarela, com 40 centímetros de largura a meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroçaria, com o dístico escolar, em preto, sendo que, em caso de veículo de carroçaria pintada na cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas. Tudo bem? Tranquilo? Equipamento registrador inalterável, instantâneo inalterável de velocidade e tempo, é o tacógrafo, nós já falamos sobre ele hoje. Lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas extremidades da parte superior dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas nas extremidades superior da parte traseira. Cinto de segurança em número igual à lotação e outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN. Um detalhe importante: não é porque os veículos de transporte escolares não têm obrigatoriedade dos equipamentos de retenção, bebê conforto, cadeirinha e assento de elevação, que eles são desobrigados do cinto de segurança. Pelo contrário, tá? Cinto de segurança é um equipamento obrigatório em número igual à lotação, tudo bem? Então nós temos aqui a imagem de um veículo de transporte escolar com todas as obrigatoriedades dele previstas no CTB. E o artigo 230, inciso 20 do Código de Trânsito Brasileiro diz: conduzir veículos sem portar a autorização para condução de escolares conforme artigo 136. Infração gravíssima, penalidade multa vezes 5, medida administrativa, remoção do veículo. Observe aqui, pessoal, ó, o selo de vistoria semestral, ele tem que estar à mostra aqui no para-brisa, tá? Autorização de transporte escolar, artigo 137 CTB. A autorização a que se refere ao artigo anterior deverá ser afixada na parte interna do veículo em local visível, com inscrição da lotação permitida, sendo vedada a condução de escolares em número superior à capacidade estabelecida pelo fabricante. Muitos condutores pegam as crianças, né, como são pequenininhas, colocam 2 em cada banco. Não é permitido o transporte de pessoas em pé, pois caracteriza acima da lotação permitida pelo fabricante, assim como a legislação não permite o transporte de alunos fora do assento sem o dispositivo de cinto de segurança. Gurizada, criançada, os alunos dentro do veículo, cinto de segurança, cada um em seu banco. Artigo 139. O disposto neste capítulo não exclui a competência municipal de aplicar as exigências previstas em seus regulamentos para o transporte de escolares. É de competência municipal a regulamentação de normas para o transporte de escolares, portanto, as avaliações das condições técnicas dos veículos escolares e dos seus condutores ficam sob a atribuição do DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito de cada estado. Garantia do direito à educação, Constituição Federal. Nós vamos abordar um pouco agora sobre a questão da garantia de deslocamento dessas crianças para estudar, e é por isso que se existe o serviço de transporte escolar, tá? Para que nós entendamos, por exemplo, o porquê que os municípios são obrigados, né, dentro da questão das zonas rurais, a fornecerem o serviço de transporte escolar. Vamos lá. O artigo 6º da Constituição Federal diz o seguinte: garante os direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição, assim como o artigo 208 da Constituição, que estabelece como dever do Estado a efetivação da educação. Lei 9.394 de 1996, que é o que são as diretrizes e bases da educação nacional, LDB. A famosa LDB, o pessoal fala 93, 94, 96, tá? O que ela fala em relação à questão do transporte escolar? Vamos lá. Do direito à educação e do dever de educar.
Artigo 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de 1. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, organizada da seguinte forma: letra A, pré-escola, letra B, ensino fundamental, letra C, ensino médio. 2. Educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Inciso 3. Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. 4. Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos que não os concluíram na idade própria. 5. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. 6. Oferta de ensino noturno regular adequada às condições do educando. 7. Oferta de educação escolar regular para jovens e adultos com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. 8º, atendimento ao educando em todas as etapas de educação básica por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Lei 8.069 de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Também vamos ver aqui aonde que ele fala sobre transporte. Do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Artigo 53. A criança ou adolescente tem direito à educação visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes 1. Igualdade de condições para o acesso ou a permanência na escola. 2. Direito de ser respeitado por seus educadores. 3. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. 4. Direito de organização e participação em entidades estudantis. 5. Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência, garantindo-se vaga no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentam a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Artigo 53-A. É dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e de estabelecimentos congêneres assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. 2. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. 3. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. 4. Atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. 5. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. 6. Oferta de ensino noturno regular adequada às condições do adolescente trabalhador. 7. Atendimento no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Parágrafo 1º. O acesso ao ensino obrigatório gratuito é direito público subjetivo. Parágrafo 2º. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Parágrafo 3º. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Artigo 55. Os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Então, dito essas leis, tanto a LDB quanto o ECA, nós observamos que ele sempre direciona a obrigatoriedade de fornecimento da educação para o Estado. Então, o Estado tem essa obrigação, esse dever. E não é só oferecer a educação, mas o acesso à educação. E nela é inserido o transporte. Tudo bem? Então, por isso
que existem essas políticas públicas de facilitar o estudante ao acesso à escola e também na zona rural a questão do transporte escolar. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Seguindo, ônibus, micro-ônibus, vans, Kombi e embarcações. Todo veículo que transporta alunos deve ter uma autorização especial expedida pelo Departamento Estadual de Trânsito. Já falamos. A autorização deve estar fixada na parte interna do veículo, em local visível. As vistorias do Detran têm como objetivo a verificação específica dos itens de segurança para transporte escolar. Os alunos podem ser transportados em embarcações nas localidades onde o transporte fluvial ou marítimo, rios, lagos, lagoas, oceano, for necessário. Todas as embarcações usadas no transporte escolar devem estar equipadas com colete salva-vidas na mesma proporção de sua capacidade, ter registro na capitania dos portos e manter a autorização para trafegar em local visível. Isso aqui eu trouxe só para que vocês tenham uma ideia da grandiosidade do país, né? E para que a gente entenda que o transporte escolar de escolares ele não é só realizado a nível de vias terrestres, né? Também nas vias fluvial, né? Transporte fluvial marítimo. Recomenda-se ainda que a embarcação possua cobertura para proteção contra o sol e a chuva, grades laterais para proteção contra quedas, boa qualidade e apresentar bom estado de conservação. Sobre monitores no transporte de escolares. É um assunto muito perguntado. O monitor de apoio e transporte escolar é um profissional responsável em garantir a integridade física e moral de crianças e adolescentes no trajeto de ida e volta até a escola. Sobre a segurança no transporte de escolares, informamos que não há regulamentação em âmbito nacional que exija a presença de monitor. O Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503 de 1997, possui capítulo que trata especificamente da condição de escolares. Já lemos aqui, né? Trouxemos aqui os principais artigos. Artigo 136 e 139. E apesar de não tratar sobre a presença de monitores, estabelece expressamente em seu artigo 139 que o disposto no referido capítulo não exclui a competência municipal de aplicar as exigências previstas em seus regulamentos para o transporte de escolares. Então, se o município exigir o monitor, é uma regra municipal, e se eu executo o meu trabalho no município, eu vou me adequar às exigências do município. São consideradas as principais funções de um monitor de transporte escolares. Vamos ver. Acompanhar o embarque e desembarque individual de cada aluno. Verificar se todos os alunos estão assentados. Garantir que cada criança esteja segura utilizando o cinto de segurança. Orientar os alunos para não colocarem parte do corpo para fora do veículo. Ajudar alunos especiais na locomoção e executar tarefas. Assegurar que nenhuma criança seja deixada desacompanhada em qualquer momento durante a viagem, até que seja entregue. Levar e trazer os alunos da escola em segurança e de forma pontual. Nós só vamos valorizar o trabalho do monitor quando ocorre uma situação que, se o monitor estivesse ali, essa situação não ocorreria. E aí eu me pergunto, puxa vida, se eu tivesse um monitor, né? Então, eu devo sempre pensar, por mais que não seja exigência de alguns municípios, né? O monitor, mas às vezes eu vejo muitas responsabilidades direcionadas ao motorista, além de dirigir, né? E sem a presença do monitor, ele vai assumir todas essas leituras que nós fizemos aqui. Essas responsabilidades acabam que elas recaem sobre o condutor, tá? Vamos lá. Responsabilidades do condutor de veículo de transporte escolares. Realizar a inspeção periódica do veículo antes de iniciar a jornada de trabalho. Então, verificar, né, todos os equipamentos obrigatórios de segurança, combustível suficiente, certo? Para começar o trabalho. Manter o veículo sempre em condições de uso. Informar as irregularidades encontradas no veículo ao superior imediato para as providências necessárias. Conscientizar os alunos para a importância de usar o cinto de segurança. Respeitar as leis, regras e normas de trânsito. Continuando. Somente realizar as manobras necessárias após confirmar se as mesmas são seguras. Ser cordial e praticar a empatia com os passageiros. Tratar os passageiros com respeito e igualdade.
Manter a limpeza e conservação do veículo. Conduzir o veículo priorizando a segurança dos passageiros e demais elementos do trânsito. Certo? Então são responsabilidades que, caso eu não tenha monitor, são somadas àquelas do monitor, né? E o condutor tem que ter, tá? Não tem como eu chegar em um ambiente, né, numa situação e deixar a criança e ter que essa criança atravessar a via sozinha, passar por carros. Então, tem algumas situações, né? Eu vou ter que estar observando se as crianças não estão soltas nos bancos, se colocar o cinto, se não estão pondo a cabeça para fora da janela. É uma série de situações que eu acabo que assumo quando não tenho monitor. Tá bom, pessoal? A gente finaliza a nossa aula de legislação específica. Finalizamos também o nosso módulo de legislação de trânsito e próximo módulo de direção defensiva. Aguardamos você. Um grande abraço e fiquem na paz.